Roberto de Souza. Alô, minha querida Itabuna, minha querida Ilhéus, estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Muito obrigado pelo carinho de sempre de todos vocês. Estou aqui hoje com o parceiro João Mateus. João Mateus, me dê a mão aí. Isso, só eu e João Mateus aqui hoje, já que meu amigo Rui Machado não pôde mais uma vez estar presente. João Mateus, mais uma vez, obrigado por estar aqui, batendo esse papo sobre a política de Ilhéus, de Itabuna, da Bahia e do Brasil. Roberto, mais uma vez, uma honra estar participando do programa, saudar aí os telespectadores da TV a cabo, o pessoal que acessa também pela internet. E vamos aqui tratar de assuntos polêmicos, né? Vai ter uma bomba hoje aqui que vai sacudir a cidade, viu? Não é pesquisa que mostra a realidade do momento. E essas pesquisas que estão saindo sem a presença ou do Lula, que provavelmente não vai ser candidato, né, pelo impedimento judicial da justiça, ou um candidato do PT, que no caso deve ser o Haddad. Então essas pesquisas para mim não mostram o momento do que está se passando em termos eleitoral para a eleição de outubro para presidente. Mas já começou a aparecer a pesquisa seguinte, com Lula e sem Lula, com a participação do Haddad. Essas pesquisas, eu tô certo ou estou errado, Matheus? Você concorda ou não? Ô Roberto, a questão da pesquisa, você vai ter assim um diagnóstico melhor da pesquisa quando, depois de uma semana do horário eleitoral. Hoje, quem não está atento à política, que a maioria da população, que por conta do desgaste da classe política, não está tendo muito contato com a política. A partir do momento que começa o horário de televisão, acho que a partir do dia 20, por aí, né? Semana que vem, ou o final do mês, algo do tipo. Parece que é 25, né? 25. Então você vai ter um grau de informação para a população. Quem são os candidatos? Porque até então, só foi o que, Roberto? O debate da Bandeirante, da Bandeirante foi? Que não teve uma grande audiência. E o da Rede TV agora, né? É que dia? Que é hoje. É hoje, Rede TV, né? Então, Rede TV. A população não está muito ainda atenada ao momento político. Se eu não me engano, o Ibope está realizando uma pesquisa registrada a pedido da Globo. Eu acho que deverá, ainda esse mês, estar saindo o resultado. Agora, é evidente que no Brasil está acontecendo algo inusitado. O candidato que lidera a pesquisa está preso, não está fazendo campanha e tudo indica não vai poder ser candidato até o final porque tem um impedimento, é ficha suja, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato que aparece na segunda colocação, Roberto, é um candidato de um partido nanico, que não conseguiu assim fazer uma aliança grande e só vai ter, se não me engano, 9 segundos de televisão. 15 segundos vai ter. Acho que é 9. É, porque tem um acréscimo aí da Justiça Eleitoral, então, o que acontece? Né? Em torno de 15 segundos. É o Bolsonaro. Então o que acontece? O Geraldo Alckmin, que tem 60% do tempo de televisão, mais não de 5%. Não aparece bem. Pô, mais de 5 minutos. Aí então você quase vê, 6. Ciro Gomes não conseguiu fazer também nenhum tipo de aliança, tá sozinho. A Marina fez só com o Partido Verde. Então, você vê que é uma eleição muito atípica. Eu acho, viu, Matheus, num país democrático, que se diz democrático, eu acho que esse tempo de televisão deveria ser um tempo igual. Arranjar alguma metodologia para que os tempos de TV, principalmente para presidente, fossem iguais. Mas não é assim. Logicamente, que é pelo número de deputado federal e tal, e por aí vai. E tem as coligações que são feitas, aí pega o tempo de um partido, junta com o outro. Mas eu acho que nessa mudança da lei eleitoral, deveria arranjar de alguma forma para encaixar tempo de televisão. Vai ser, um exemplo, 3 minutos para cada coligação. Acabou. Então, todo candidato, do pequeno ao grande, vai ter o mesmo tempo de rádio e de televisão. Ô Roberto, eu acho que no Brasil isso é inviável por conta da quantidade de partidos. São 35 partidos no Brasil e com um pedido de registro de mais 10. Se o Brasil tivesse poucos partidos,
mas pela quantidade, a bagunça que está os países em relação mas aí ao é que partido. aí é Então que eu imagina entro, 35 candidatos com o mesmo tempo de televisão, Mas ficaria... aí é que eu entro também nessa parte com relação aos partidos, pelo amor de Deus. Para que tanto partido, meu irmão? Tem partido que não tem nenhum tipo de representatividade, não tem um vereador eleito, E não tem recebe o fundo nenhuma partidário. representatividade. Esse número de partidos também tem que ser limitado. Mas eu acho que a eleição desse ano vai ter um reflexo em relação a isso, porque voltou, né, desde 2002 a cláusula de barreira. Então, você tem que ter um desempenho em relação à votação em todo o território nacional. Caso isso não aconteça, você perde direito ao fundo partidário. Porque antes, quando o STF derrubou a cláusula de barreira, então virou uma esculhambação. Todo mundo abriu um partido com meia dúzia de amigos, conseguia as assinaturas no Brasil todo, entre aspas, não tem nem como você fazer essa auditoria, né, Roberto? E já tinha acesso o quê? Fundo partidário. O PROS mesmo foi comprovado na época que o presidente do PROS tinha um helicóptero que ele fazia uso particular patrocinado pelo partido. Então virou uma esculhambação, virou uma esculhambação. Virou uma renda, uma fonte de renda O Brasil virou uma zorra total, mesmo. Partido político, Roberto, no Brasil, depois da queda da cláusula de barreira, virou uma fonte de renda para político sem mandato. É verdade. Porque o Kassab, depois que deixou a prefeitura de São Paulo em 2012, não ganhou mais para nada, Roberto. Mas fundou o PSD, é ministro, entra presidente, sai presidente, por quê? Por causa do partido que ele fundou. E é o presidente atual nacional. É o dono do partido, ele que fez. Desde que foi fundado, ele é o presidente. Na verdade, o Brasil virou uma zorra total. Ministério Público não respeita a Justiça não respeita o Ministério Público, Executivo não respeita Ministério Público não respeita Executivo, Legislativo não respeita a Justiça não respeita o Poder... Não, misturou tudo, ninguém respeita ninguém, os poderes que comandam o país, então virou uma zorra total o Brasil. No Brasil está acontecendo algo que já aconteceu isso em vários países, que é o que, Roberto? Primeiro fato, a anarquia depois do golpe, porque teoricamente a presidente Dilma, ela perdeu o mandato por conta de perseguição política ali, o PMDB, porque comprovadamente não tinha nada que merecia ser caçado. O que ela praticava, outros presidentes também praticavam. Né? E segundo, está acontecendo, esse dia eu li uma entrevista de um antropólogo sobre isso, que está acontecendo no Brasil, o pessoal está cansando da democracia. Então, você vê que o pessoal, muitos não querem voltar, e isso já aconteceu, esse fenômeno já aconteceu em vários países também. E as pesquisas dizem que 60%, mais ou menos, a depender da pesquisa, um pouco mais, um pouco menos, 59, 60, 61, a depender da pesquisa, não tem candidato ou vão votar em branco. É um número muito alto em termos de pessoas que não querem votar nessa eleição. E aí eu chamo até atenção sempre no rádio, eu acho que isso é um ato de covardia. Tô chateado? Tô. Mas o país, o Brasil, precisa de você, de mim, de todos nós que somos eleitores. O país depende da gente. Quem bota o comandante do país é o eleitor. E o eleitor não pode se omitir, não. Não é possível que dentro de 12 candidatos, me parece, para presidente, não tem um que seja menos ruim para você, eleitor. Não é possível. Para o governo da Bahia, 6, 7, não é possível que não tenha um menos ruim para você. Mas na outra eleição eu votei em um candidato e ele me decepcionou. Meu irmão, não vote mais nele. Vote em outro candidato. O que não pode é a covardia e a omissão do eleitor. Porque aí vai estar prejudicando o país e elegendo aquele que realmente não merece estar no poder, com a omissão do eleitor. Na minha opinião, isso vai acontecer na eleição de outubro. E me parece que o número vai ser muito grande de abstenção. Roberto, lamentavelmente. A partir do momento que o eleitor decide votar em branco, votar em nulo ou justificar seu voto, vou para a praia para não votar, você deixa as outras pessoas decidirem por você. E depois você vai ficar aí 4 anos reclamando sem ter praticado seu ato de cidadania, que é o quê? E votar. Então acho que você tem que, você eleitor que anda triste com a realidade política do Brasil, se você não for votar e escolher um candidato que representa assim, não representa essas coisas negativas, não vai ter mudança, porque vocês não vão votar
e quem vai votar vai continuar votando nas pessoas que estão protagonizando cenas de corrupção no Brasil. É isso, deputado, por exemplo. Ah, não vou votar em deputado nenhum, não. Meu irmão, quem representa você lá na Assembleia Legislativa, nas leis que são criadas para melhorar a situação do baiano ou de qualquer outro estado, é o deputado estadual. O federal é a mesma coisa na amplitude do país. Então você que é da região sul, por exemplo, veja, não é obrigatoriamente, que eu sou contra esse negócio, o cara tem que ser morar e nascer em Itabuna, ou nascer... Não, que o cara seja até de outra região, mas se trabalhou, Vínculo, se né? trouxe algum benefício, alguma emenda, alguma obra para a cidade ou para a região, merece o seu voto. Então, na hora de votar, não se omita não, pesquise. Essa é a importância do horário gratuito que a gente que milita na política, na comunicação, chama de palanque eletrônico, que é justamente o espaço da rádio e da TV, onde o candidato se manifesta através de seus projetos, através de seu programa de governo, para você tomar conhecimento e falar, esse não merece meu apoio, esse também não, mas aquele ali e aquele outro, eu acho que merece. Então, o tempo de rádio e TV é justamente para isso. Na hora não mude não para assistir um filme não. Assista, meu irmão. É o futuro de sua região, de seu estado, de seu país que está em jogo. Pelo amor de Deus. O nome disso é ignorância e falta de inteligência. Pelo amor de Deus. Verdade, Roberto. Não é? Ô, Matheus, aí já que a gente está falando com relação a presidente, Lula, mais uma vez, foi barrado de participar do debate. Se for fazer uma videoconferência, né, ele está preso. Fosse assim, todo mundo que está preso e condenado, Roberto, para ter a liberdade momentânea, registra uma candidata, filia um partido e sai candidato a vereador para o debate. Agora, Lula, eu tenho Lula... um pensamento, viu, Matheus, um pouco diferente. Aí é outra situação na lei eleitoral que deve ser mudado. Deve ser mudado. Eu acho o seguinte, só deve ir... não, mas ele foi para a convenção e dia 16 até o dia 15 ele homologa da entrada no TSE e o TSE vai dar um parecer até início de setembro. Eu acho o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, mas meu pensamento é esse. Só vai para a convenção o candidato que estiver apto a disputar a eleição. Pronto. Aí Então, você tira a presunção de inocência. não, mas tem que acontecer tudo isso antes. Mas você tira a presunção de inocência. Mas se acontecer Quando tudo isso você antes? faz o registro da candidatura, a partir do momento que você faz o registro, que vai ter o trâmite de indeferir o registro e a defesa apresentar seus argumentos. Mas não tem que apresentar antes a documentação, as certidões e tudo? Não, o que vale é o Bom, registro. tinha que apresentar também da justiça, por exemplo, hoje segunda instância, condenado até segunda instância, é o caso de Lula, por exemplo, não pode participar, né? Não pode participar. Ele ou qualquer outra situação, eu acho que deveria ser apresentado no dia da convenção, até o dia da convenção. Mas não se fica acontecer a imbróglio. convenção, tem a convenção, ele apresenta, não pode. E depois da convenção, 5 dias, ele consegue o efeito suspensivo. Mas essa documentação tinha que ser apresentada antes da convenção, é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho Para no dia da convenção falar, ó, o candidato apresentou e pode, não pode. que aconteceu aqui o caso do Fernando Gomes, Roberto. Se fosse assim, Fernando não era candidato. Não, vários prefeitos Mas no Brasil. Fernando, no momento do registro, não estava apto. Mas depois Peraí, do mas há uma registro, diferença, Matheus. estava apto. Fernando e outros prefeitos e outros gestores não foram condenados em segunda instância, não. Não estava o acordo do TCU. Não, mas não foi condenado. Foi condenado, A Roberto. segunda Ele instância, foi, não. Ele conseguiu reverter depois da eleição, Roberto. Não foi condenado em segunda Porque a instância, segunda não. instância é colegiado, Roberto. É, o colegiado. TCU é colegiado, Mas o Roberto. colegiado aqui da Bahia, o colegiado de Não. Brasília, não. Colegiado. Se OAB, pronto, dá um caso aqui. Paulo Luna, candidato a vereador em 2012. Sabe por que Candidato a vereador em Itabuna. Sabe por que ele foi indeferido e não conseguiu ser candidato? Porque ele é do Conselho de Corretor, o CRES. E reunião do Conselho, ele teve uma punição. É colegiado. Colegiado também na lei de ficha limpa. Você fica, se um advogado for candidato e ele tiver uma condenação do colegiado da OAB, ele também fica ficha suja. Mas colegiado. eu acho o seguinte, a Pode gente não vai... ligar para qualquer Eu advogado e acho que perguntar. ele foi condenado aqui e a discussão chegou em Brasília, e em Brasília ele foi absolvido Não. pelo colegiado de lá. Fernando. Então ele não tinha condenação definitiva. Não, Fernando, quando registrou a candidatura, tinha uma conta rejeitada do TCU. O TCU é colegiado, Isso, isso causava inelegibilidade.
Só que ele foi para a campanha com risco, depois que ganhou, conseguiu reverter e anular essa condenação no TCU. Sim, mas ele voltou para aqui, para a Bahia. Não, foi lá no TCU mesmo. A decisão final, é isso que eu estou dizendo, a decisão Roberto, final. TCU é Quem onde, foi que Roberto? absorveu ele? TCU. Absorveu não, quem foi que deu o parecer favorável a ele? O TCU. É isso que eu estou Mas o dizendo. TCU é onde? Sim, o colegiado lá, mas a discussão começou daqui. Não, Roberto, TCU é TCU, Roberto. Bom. Você está confundindo os processos, Roberto. Então vamos fazer o seguinte, que a discussão do ponto final não é esse. Eu estou falando A que... discussão do ponto final, para a gente aqui, para a gente não perder tempo, é o seguinte. Eu acho que tem que haver uma mudança na lei para que não ocorra isso, ou com prefeitos, ou com ex-presidente, ou com ex-governador. Tem que ser um pouco antes da convenção, para que só vá à convenção aqueles candidatos que estejam aptos a ser julgados. Tem uma, com a lei de ficha limpa, tem lá, quem for candidato, ganhar a eleição e não poder assumir, igual teve perdão em 2009, em 2008, na época não tinha lei de ficha limpa, não, que foi em 2010. Se caso, Roberto, acontecesse isso hoje, ele pagava todo o custo da campanha que ele disputou sem poder ser candidato. Tem essa brecha Porque também. cria, na minha opinião, cria uma dúvida no eleitorado. Cria uma dúvida no eleitorado. Quantos municípios aconteceu, inclusive até aqui em Itabuna, né? Até a própria oposição ao Fernando e em outras cidades, como lá em Pedrão, e Itapé e outras cidades. Ele não vai poder ser candidato não, que a justiça não vai deixar. Cria isso, prejudica o eleitorado e prejudica, logicamente, a campanha daquela pessoa que foi condenada em primeira instância e que vai concorrer em outubro. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente já vai mudar de assunto, falamos sobre política nacional, vamos falar da política da Bahia, da política de Ilhéus, de Itabuna e da região sul, logo depois dos comerciais. Vamos nessa? Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Alô, alô, minha Itabuna querida, alô, Ilhéus, a praiana mais bonita do interior do Nordeste. Por falar em Ilhéus, aquela confusão com relação ao PSB de Bola, Bebeto, que é candidato a suplente de Jacques Wagner ao governo ao Senado, né? Poderia sair Lucas Paiva, candidato a federal, para preencher essa lacuna aí de candidatura a deputado federal na cidade de Ilhéus. Bebeto pensou em lançar o assessor dele, o Alisson. Resumindo, não saiu ninguém, PSB de Bola não lançou nem candidato a estadual nem federal. E nem Vivaldo também, que tinha colocado Vivaldo, estadual. PSB, como federal, como estadual, mudou para federal também. Estava na dúvida, hein? Estadual e federal. Não é candidato. Terminou, não saiu ninguém. O que mostra é o seguinte, que de 2010 a 2014, Roberto, 2 eleições, a nossa região aqui, Itabuna e Ilhéus, sul da Bahia, elegeu em 2010 federal Geraldo Simões, deputado federal. Em 2014 elegeu o Bebeto em Ilhéus. E Davis ficou na segunda suplência e acabou também assumindo o mandato. O que acontece em 2018? A expectativa, sobretudo no campo de esquerda, ligado a Rui Costa, é que a região aqui vai ficar sem representação no Congresso Nacional, Roberto. Porque Geraldo não é candidato a federal, Davis é candidato a suplente, Bebeto não é candidato a federal, é candidato a suplente, e parece que aqui na região, sobretudo no campo de esquerda, vai ter dificuldade de eleger um deputado federal, Roberto. E isso vai deixar a nossa região sem representatividade no Congresso Nacional. E o apoio do governo, mas tem alguns deputados, é aquilo que eu falei, né? Tem alguns deputados que não é da cidade, não é da região, mas, né? Mas não é da cidade, mas fez alguma coisa pela região. A verdade é essa. Por exemplo, Fernando aqui vai apoiar quem? Vai apoiar Paulo Magalhães e vai apoiar João Bacelar, não é isso? Ilhéus, Marão vai apoiar Paulo Bacelar. Paulo Magalhães. Não são da cidade, mas, por exemplo, Paulo trouxe várias emendas lá para Ilhéus, né? Aqui para Itabuna também, o Paulo Magalhães ajudou, de alguma forma, a administração de Fernando. Então vamos torcer para que, se não for
da cidade mesmo, da essência, que venha algum deputado que possa contribuir depois com emendas e com obras aqui para a nossa região. Agora, que você tem razão quando a gente olha assim, não vê um deputado federal da raiz de Ilhéus e Itabuna e da região. Mas já realmente, não é candidato a suplente, né? Pelo menos vamos fazer um suplente senador, né? Hoje aqui chegou a ter a região aqui, nessa legislatura, 2 estaduais, o deputado Ângela e o deputado Augusto Castro, e 2 federais, que eram Bebeto e Davis quando assumiu. E Jorge Viana tem chance? Jorge Viana, o médico. Jorge Viana, o médico, que fez uma declaração no imposto de renda dele, R$950 só. Ele é comunista? Rapaz, nunca foi não. Nunca foi, né? Ele, Dono de hospital ele lá sempre na foi cidade. criado, ele sempre foi mais da ala ruralista, foi né? deputado federal, muito prestou tempo. grande serviço também aí a CEPLAC e Diz tal, que foi deputado federal. Diz que Fernando não gosta muito dele não, né? Que Fernando? Fernando Gomes. Ah, não sei. Porque quando foi deputado federal era colega do mesmo partido e para dividir a Bahia ele votou contra. Mas eu não sei. Ele votou contra. Votou contra. Mas se Fernando for brigar também com todo mundo que votou contra, Mas era né? do partido mesmo. Porque o partido levou... Agora Jorge fez uma declaração aí de R$950 o patrimônio e isso causou uma grande repercussão, sobretudo no ponto de vista de humor lá em Ilhéus, viu? Porque parece que o hospital daquele é um hospital caro. Ele nem não declarou, não sei o que houve aí, porque todo mundo em Ilhéus sabe que aquele hospital é dele. Não sei que ele fez uma doação para alguém, não sei, mas a declaração dele pegou mal. Pode dar até problema para ele, né? Com a Receita Federal, né? E a própria Justiça. Pegou mal a eleitoral. declaração. Que situação, viu? Então, Ilhéus, só para a gente fazer esse resumo aqui, PSB que tinha um candidato, a federal que era o Bebeto, não vai sair, o Lucas Paiva desistiu, também não vai sair, o Alisson, que era assessor, também desistiu, ficou lá, federal, Cosme Araújo e o doutor Fabiano Rezende, advogado, que pelo PMN. E tem um outro nome lá também, ligado ao setor rural, que me passou o nome aqui agora. Então, mas o mais forte lá é Cosme hoje. Cosme Araújo está nadando de braçada lá, sobretudo porque ele é ligado ao candidato ao candidato Zé Ronaldo, Roberto. Está coordenando a campanha de Zé Ronaldo em Ilhéus, então ele vai ficar assim um anti-governo. E pelo aquele jeito polêmico dele, ele vai fazer oposição ao governo do estado e ao governo Marão. Então ele vai estar de braçada aí. E foi o que você citou aí? O Cosme foi 5 vezes vereador, né? Tem uma experiência. Tem uma experiência e tem uma bagagem política, né? O cara que foi 5 vezes vereador da cidade de Ilhéus. Agora, em Ilhéus, para estadual, anteciparam a eleição de 2020. Porque o Kaká, que foi candidato a prefeito em 2016, sai candidato a deputado estadual, sendo um candidato de Jabes Ribeiro, enfrentando a deputada Ângela Souza, que é a candidata, a mãe do prefeito Mário Alexandre. Então, essa aí vai ser a disputa. Marão deve ir para a reeleição, né? Antecipou a eleição aí. Eu acho que o candidato mais forte... Eu acho que vão ter 3 candidatos fortes na eleição de Ilhéus para prefeito. A gente está falando aqui de outubro, mas a gente vai citar aqui. Eu acho que Cosme é um forte candidato, o Marão e o Kaká. Eu acho que vão ser 3 fortes candidatos. Logicamente que desses 3 aí, de repente sai 2 só. Né? Um desses aí pode abrir mão. Não acredito que Kaká vai abrir mão para Marão. Mas o Cosme pode ser o fiel da balança nisso aí. O Cosme já foi candidato em 2016. Independente de ganhar ou não, né, Matheus? O Cosme, vamos ver o resultado dessa eleição dele agora. Porque se ele tiver uma votação expressiva na cidade, como é a expectativa, ele se viabiliza como candidato forte da oposição. Olha, eu daqui de longe, eu vou lhe dizer, eu não tenho dúvida que Cosme vai ter uma grande votação. Uma votação acima de 15 mil votos. Falou que conta com o seu apoio, ele falou. Não, só a gente está falando o nome aqui, a gente já está ajudando, né? A gente já está ajudando com relação às candidaturas que estão aí. Aqui a gente ajuda todo mundo. A gente ajuda todo mundo, que possa vir ajudar Itabuna, Ilhéus e região. Aqui o intuito do programa é esse. É levar as notícias e ajudar a nossa região sul da Bahia. Vamos fazer o seguinte, Itabuna, a gente falou no último programa e no rádio também, deixa eu fazer meu comercial aqui, todos os dias, na Nova Nacional, de 12h30 até as 14 horas, programa Resenha da Cidade. E sábado, que é o tradicional, de 10 até o meio-dia, na Nova
nacional. E pelo Facebook você pode acompanhar também o programa no rádio. Só é botar lá, Nova Nacional, lá no Facebook, você já entra assistindo e ouvindo o Resenha da Cidade. Todos os dias de 12h30 às 14h e de sábado de 10 até o meio-dia. Então o que a gente estava falando é com relação, que a gente comentou, eu e você, no rádio e aqui na TV, que Geraldo já estava praticamente fechado com Josias. Estive com ele essa semana, ele disse que conversou bem com Josias e com mais 2 candidatos, mas que não tinha fechado ainda. Está um pouco tarde. Ô Roberto, eu tive com o Josias semana passada em Léus, almoçamos lá, junto até com o ex-prefeito Vani e o prefeito de Bicaraí, Lula Brandão, e tá tudo, falta só sentar ele, Josias e Geraldo para definir, mas parece que tá tudo... Mas já era para ter fechado, né, Matheus? Porque tá difícil a situação também, né, Roberto? Tá fácil, não, mas eu tô falando que a eleição é daqui a 45 dias. Estão abrindo conta da campanha ainda, tem tudo um trâmite aí, né? Apesar de que tem algumas cidades que eles já estão em parceria. Por exemplo, em Itajuípe, Gilca vai apoiar os dois, não é isso? Gilca Badaró, ex-prefeito, vai apoiar Josias e Geraldo Simões. E aí, em outras cidades podem também fazer essa dobradinha. Um mapa e principalmente em Itabuna. Itabuna e Ilhéus. Ilhéus também. Também. Tem essa articulação para Geraldo apoiar o Josias em Itabuna e o Josias apoiar o Geraldo em Ilhéus. Agora, quem é o grupo que está apoiando o Josias lá em Ilhéus? O grupo da ex-candidata a prefeita Carmelita, Ednei. Tem um grupo lá forte, um grupo lá. Josias já chegou a ter 5.000 votos em Ilhéus. Mas na última caiu. Porque ficou meio distante, na última né? caiu. Eu acho que nessa ela até tem condições até de subir. Em 2014, a votação que ele teve na em outra. Ilhéus teve no campo de esquerda, teve um fato novo que foi o Bebeto, teve 27.000 votos. Exatamente. Por esse próprio fato que você está citando, agora, deputado federal, como a gente disse aqui, Tem um vácuo. só tem da cidade mesmo, da tem esquerda. quase mais 2 que não são... E da esquerda não tem ninguém. E aí Bebeto é mais do segmento vem esquerdo. Paulo Magalhães, vem Josias, que anda muito em Ilhéus, tem um apoio, como você disse aí, da candidata a prefeita, né? Ex-candidata a prefeita, Carmelita. Né? Tem um grupo também aí, um grupo ligado ao PT, que apoia ele lá também. Acho que tem uma chance de melhorar a votação dele lá na cidade de Ilhéus. Com relação a Itabuna, o Augusto Castro iria fazer dobradinha com o Gualberto, e essa saída aí agora vai estar fazendo dobradinha com o Adolfo Viana, né? Porque o Gualberto desistiu e vai apoiar Adolfo Viana. Demorou um pouquinho, hein, essa decisão dele, né? Roberto, eu estive em Salvador em maio e conversei lá com o Gualberto, até na sala dele lá. Ele, naquele período, estava indeciso em ser candidato ou não, em maio. Falou que iria viajar, ia para a África, depois ia para a Rússia ver a Copa do Mundo, depois ia decidir. Voltou decidido assim, meio... Aí tomou botou o nome como candidato a governador, você lembra, né? Lembro. Aí falou, não, você é candidato a deputado novamente. Nesse percurso aí, parece que ele botou a cabeça num lugar, refletiu, né? Lá em Praia do Forte, na casa que ele tem lá, ficou vendo as ondas lá e observando, Roberto. E viu que para ele, pelo patrimônio que ele tem, Roberto, só na declaração dele agora foram 130 milhões declarados. O cara que não depende de política, acho que já estava de saco cheio de ficar em Brasília. Eu botei até no grupo lá do Resenha, eu botei assim, uma decisão de boa ordem, né? Esqueci o termo que eu usei lá. No momento, se o cara vai para um determinado local prestar serviço, mas lá ele não gosta do ambiente, Não fica, que foi o caso não tá dele. feliz? Não estava feliz, não gostou do ambiente de Brasília, não gostou do ambiente da Câmara Federal. É um cara independente, como o Matheus disse, é um empresário bem sucedido. Vai ficar fazendo o que em Brasília, rapaz? Fazendo o quê? Ficar longe do negócio. Ele pode. A melhor coisa do mundo, rapaz, é o cara poder escolher onde está. E ele pode escolher. Não quero estar em Brasília, quero agora ficar à frente de minhas empresas e apoiar os amigos na política. Foi a decisão. E a decisão, logicamente, na minha opinião, correta dele. Agora, quem ficou preocupado com isso foi o Antônio Baçaí. Porque o PSDB, depois daquela confusão na chapa de Zé Ronaldo, que o PSC saiu, o PSDB decidiu ir sozinho para a federal. E tinham 3 candidatos fortes, que eram o João Alberto,
o Embaçaí e o Adolfo Viana. Expectativa pelos cálculos que fariam 2 deputados federais. Aí na outra fez 3, né? Isso. Aí alguém ia sobrar nessa articulação. Só que com a saída de Gualberto, vai fazer 1. Dificilmente fará 2. E com o apoio de Gualberto e Jutaí e Adolfo Viana, na Bolsa de Aposta lá em Salvador, o comentário é que o Viana já aparece como o candidato favorito a ser eleito, e deixando o Embaçaí com mais cabelo branco. Matheus, de longe também. Às vezes a gente dá opinião de longe, pode errar. Eu não tenho dúvida que a votação de Adolfo Viana vai ser bem maior do que a de Embaçaí. Você pegou as bases de Jutaí... Eu acho que Embaçaí hoje tem uma boa chance de se eleger. Porque Salvador dá uma votação boa a ele, né? Ele tem algumas articulações no interior. Mas se for só 1, eu não tenho dúvida de que a votação de Adolfo Viana vai ser superior à de Embaçaí. Agora, quem perde com isso aí é o PSDB. Porque na outra ele elegeu Jutaí, elegeu João Gualberto e elegeu Embaçaí. Nessa, Jutaí vai ser candidato ao Senado, não é? O Gualberto desistiu e vai sair Embaçaí candidato. Aí vem Gualberto desistindo, apoiando o Adolfo Viana, vai apoiar Adolfo Viana. Não tem outro. No máximo faz 2. Com a possibilidade maior, a probabilidade maior de fazer só 1. É um prejuízo para o partido, viu? Mas também, Roberto, isso é reflexo da falta de liderança da oposição na Bahia. Porque se fosse para a chapa que o ACM Neto quis colocar lá, que era o PSDB, o Democratas e o PRB, essa chapa aí eu dificilmente faria 1 também. Porque são 13 candidatos fortes para fazer 5 a 7. Matheus, ainda tem um detalhe aí, viu? Um detalhe importante. Embaçaí poderia ser ajudado por Jutaí, poderia ser ajudado por Gualberto. Só que o ambiente deles, há algum tempo, já não é bom. Embaçaí não tem uma relação muito, vamos dizer assim, próxima com o Gualberto e Jutaí, que ao contrário são muito unidos os dois. Isso. Então, nessa legislatura, Roberto, ficou evidente o seguinte: Embaçaí ligado a Aécio Neves, o Jutaí ligado à Serra e o Gualberto é muito ligado ao Geraldo Alckmin. Então, na Bahia, os 3 deputados são ligados a 3 lideranças fortes do PSDB no Brasil. E quem deu gargalhada e está dando ainda é justamente Adolfo Viana. Que de qualquer forma vai ser ajudado bastante por João Gualberto e vai ter também uma ajudazinha de Embaçaí. Por isso que eu acho que ele vai ser o mais bem votado. Tá rindo à toa. Tá rindo à toa, tá se embolando de gargalhadas. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui então. Então a dobradinha de Augusto vai ser com Adolfo Viana em Itabuna. Adolfo Viana, candidato do PSDB, que é estadual e está vindo para federal. Certo. Em Ilhéus, Augusto vai dobrar com alguém? Ele estava com o João Gualberto, agora eu acho que deve ir com o João Roma. João Roma, diga-se de passagem, que é do Democrata, não é isso? PRB, e que vai ter o apoio também em Itabuna do ex-prefeito Capitão Azevedo. Roberto, o João Roma é o candidato de ACM Neto. Era chefe de gabinete de ACM Neto, tem uma história muito próxima com o Neto, amigo de Neto. Então o que acontece? Neto tem a obrigação de eleger João Roma, porque senão fica na situação, só que Neto errou quando colocou João no PRB. Então pode acontecer igual aconteceu em 2010. Você lembra que Bruno Reis era o candidato de Neto a deputado e era pelo PRP, não era pelo Democratas. E ele forçou, Bruno teve 60, 80 mil votos, bem votado, eleito, e deixou de fora candidatos do DEM, como Heraldo Rocha. É verdade. Pode acontecer isso agora. É verdade. E hoje Neto é o presidente nacional do Democratas. Isso. E Neto pediu para que Capitão Azevedo desse apoio à candidatura de João Roma em Itabuna. Isso, porque é o candidato de Neto. Porque muita gente falou que era candidato de Neto, não. Neto tem o grupo dele. Neto, na verdade, vai ter uns 3 estaduais e os 3 federais. Os menudos, grupo, que o pessoal chama lá em Salvador dos menudos, que é a rapaziada da faixa etária dele aí, mais jovem. Usa gel no cabelo. O gelzinho no cabelo e tal. Veste parecendo Mauricinho e por aí vai. Vamos fazer o seguinte, hein, meu irmão? Vamos fazer o seguinte, aqui é resenha da cidade, bate-papo sobre política de Itabuna, Ilhéus, da Bahia e do Brasil, com foco maior, lógico, sempre
que a TVI é a melhor imagem de Itabuna e de Ilhéus. Não, não tem outra não, irmão. A melhor imagem de Itabuna e de Ilhéus é a nossa querida TVI. Vamos fazer o seguinte? Vamos continuar nosso bate-papo sobre a política da região e da Bahia e do Brasil, logo depois dos comerciais. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade, na nossa querida TVI. Como eu disse anteriormente, é a melhor imagem de Ilhéus e de Itabuna. Eu botei o óculos aqui, sabe por quê? Porque não convidem para a mesma mesa um prefeito, um ex-prefeito e um deputado federal. E um vice-prefeito. Né? E um vice-prefeito. Não convidem para a mesma mesa. Rapaz, esse negócio é o seguinte. Capitão Azevedo iria apoiar, a pedido ou intermediano, o apoio a ACM Neto, prefeito de Salvador, e Bruno, vice-prefeito da capital de Salvador também. E o ex-prefeito Capitão Azevedo iria apoiar José Carlos Araújo. Só que nas articulações políticas, o Zé Carlos Araújo sobrou aí na reta. Levou um bypass, levou um chapéu, levou bola nas costas, né? O termo que quiser usar. Porque o Azevedo, como disse anteriormente, vai apoiar João Roma. Não ficou satisfeito não, viu, Matheus? Zé Carlos Araújo. Eu fiquei sabendo que ele tinha um acordo com o Bruno Reis e com o ACM Neto. Por conta, Roberto, quando o ACM Neto tinha colocado aquela pré-candidatura a governador, o PR sinalizou que iria apoiar o Neto, você lembra disso, né? Então, em contrapartida, o Neto ficou de dar uns 10 a 20 mil votos na Bahia para segurar a reeleição de José Carlos Araújo, por conta do lançamento da candidatura do filho de Otto Alencar, que está indo para cima das bases de Araújo. E ele já contava com o apoio do ACM Neto, do Azevedo em Itabuna, Roberto. Já tinha até comprado um tênis para vir para cá pular com o Azevedo. Mas parece que... Não deu certo, né? Deu certo não. O João Roma é mais novo, comprou logo 2 tênis. E é mais ligado a Neto, né? Entre um cota e outro, pessoal. Neto não tinha dúvida de quem escolher. Olha, nós estamos, aqui para mim, nós estamos ao vivo pelo Facebook, não é? Estamos ao vivo e você, se quiser mandar uma pergunta, alguma crítica, algum elogio, pode também ir no Facebook. Anote aí o telefone, tá aí. WhatsApp. Nosso WhatsApp, o número é 73, que é aqui da região sul, né? 98117 1000. 98117 1000. Vou repetir, 98117 1000. Aí é o nosso WhatsApp. E o endereço lá no Facebook está ao vivo agora, facebook.com/TVI Playlife. Vá lá agora e você, logicamente, vai acompanhar ao vivo o programa Resenha da Cidade. João Matheus, Roberto, vem. mandar aqui um alô aqui, você botou óculos, encontrei o cirurgião dentista, o Marileno Souza, falou que gosta de você sem óculos, viu? Sem óculos? Que não perde o programa, viu? Então eu vou botar para quem gosta de óculos, já que ele não gosta, Mandar aqui um alô também que não perde o programa, é o nosso amigo Manuel Chaves Neto. Um abraço. Entendeu? O Léo Chaves, do irmão dele. Um abraço, Léo. Léo tá em Salvador, né? Em Salvador. Teixeira tá rodando. Teixeira, aí. um abraço, Léo. Nunca mais vi, Mandar Léo. aqui para o Ari lá no bairro Castalha, também Ari. abraço. Mandar para Ari Júnior, mandar para o Helder, também lá no Castalha. Mandar para o Lucas Paiva, em Deus. E mandar para o advogado Wallace, enquanto ele, semana passada, falou que gosta quando o vereador Rui Machado tá aqui, que fica vermelho quando a gente aperta ele. Rapaz, mas ele tá correndo da gente, né? Acho que ele... Agora a culpa não é nossa, não. Depois porque... que ele fez um check-up lá, o médico pediu para ele evitar grandes emoções. Ah, foi? Foi. Então, se é recomendação médica, não é nós, nem eu, nem você, né, Matheus? Que iremos entrar nessa situação aí. Matheus, com relação aos debates, a gente falou do debate de presidente e tal, no início, debate de governador. Você assistiu o debate na Bandeirantes, não? Uma tragédia o debate. Não gostei também, não. Pessoal sem proposta e com muita agressão.
Eu acho que... Sempre para cima de Rui, que é o de candidato Rui, que está na de frente. Rui. Né? E também eu acho que o formato do debate também não ajudou muito não, para ficar uma coisa mais dinâmica. Eu achei muito candidato, ficou aquela coisa muito monótona. É. Ô Matheus, o debate eu citei hoje no rádio, amanhã eu vou falar de novo no rádio. O debate para prefeito aqui em Itabuna foi muito bom, não foi? Foi. Por quê? Porque tinham 5, 6 candidatos competitivos. Então o debate flui. Eu não pergunto só a Matheus, não, eu pergunto a Rafa, pergunto a Barbosa. Enfim, quando o debate é competitivo, quando os candidatos são competitivos e tem chances de vitória, o debate fica mais emocionante. Ontem, por exemplo, o debate da Bandeirantes, que aconteceu, a gente sabe que o candidato Rui Costa está disparado na frente. O segundo colocado está a 500 quilômetros de distância atrás. Então não teve a emoção necessária, eram todos os candidatos tentando agredir e tentando denegrir a administração do governador que está na frente. Eu, sinceramente, eu também não gostei, não. Eu acho que também não teve muita audiência também, porque a Band não pega no interior. Acho que só pegou aqui pela TV a cabo. TV a cabo e pela internet também. Pela Eu assisti internet. através do YouTube. Mas o debate, o nível, eu não gostei, não. Acho que a população, o eleitor, quer ouvir proposta, não ficar ouvindo xingamento, porque falaram que você não fez isso, você não fez. O povo não quer saber disso, não, velho. O povo quer olhar para frente. É verdade. Passado, não, olhar para frente, porque a eleição é para os próximos 4 anos o vencedor administrar. Tá certo. Vamos continuar aqui em Dobradinha ainda. Nós já falamos Augusto, que vai ficar com Adolfo Viana. Nós falamos aqui de Geraldo, que praticamente já está fechado. Com Josias em Itabuna, Ilhéus e na região. Né? Falamos de quem mais aqui? Vamos falar aqui. Rafael Moreira. O Rafael Moreira está aí conversando. Deputado estadual, quem é o federal? Ele entrou em uma rota de conflito com o João Bacelar e talvez pode dobrar aqui com Otto Alencar Filho. Talvez, está definindo. É. Otto Alencar Filho pode ser o candidato, ele é do Podemos e Otto Alencar é do PSD de Dado. Isso, não é isso? Eu tive com ele essa semana, ele me disse, por enquanto estou correndo sozinho aí, né, sem um candidato específico federal, mas nos próximos dias eu devo estar fechando. Então, um desses aí pode ser o Otto, ele fechar a candidatura, a dobradinha com Otto aqui em Itabuna e na região. Outro candidato é o nosso amigo... Sérgio Gomes. João Bacelar. Ele tem uma parceria aqui com o João Bacelar. E João vai levar ele para outros municípios para fazer essa permuta. Porque tem o Paulo Magalhães, mas a ligação dele maior é com o Jonga. Inclusive o partido é o mesmo. O partido é o mesmo, o PR, inclusive Jonga fez uma força tremenda para que ele se filiasse, já que ele ia se filiar aos 45 do segundo tempo, ele estava certo aonde? PSD de Dado, não foi? Mas não mudou muita coisa. E aí foi pro PR. Porque votar todo mundo junto, todo mundo junto. É chapão, né? Chapão. Chapão. Então não tem jeito. O quê? 50 mil votos aí para se eleger. 49, 50 mil votos. 50 mil votos para se eleger. Então Sérgio vai ficar aqui em Itabuna e na região com Bacelar. Solon Pinheiro. O Solon estadual deve ser o Marcel Moraes, o deputado dos animais. Que era do PV, hoje é do PSDB. E tem mais, a irmã dele é candidata a federal. Mas ali foi para ajudar a coligação de Neto, porque estava com poucos candidatos e muitos deputados lá. E o voto dela maior é na capital. Ela tem 16 mil votos para vereadora. Ali foi para ajudar Salvador a chapa. É vereadora de Salvador. Ali foi para ajudar a chapa. O Bruno Reis, em 24 horas, conseguiu 30 candidatos. É isso mesmo. Aí vem doutor Mangabeira. Vai ser com o vereador Guinho. Com Guinho. Então aí Guinho, né, os dois da cidade, vai ser Guinho e vai ser doutor Mangabeira. Dobradinha caseira. Dobradinha caseira. PC do B, aí vem Jairo. Com Alice Portugal. Alice Portugal. Quem é mais, Matheus? Esquecemos de alguém aqui da cidade? Rafa Salume, acho que não definiu quem vai dobrar, Rafinho não. também, eu não sei. Tem o estadual, rapaz. Do PCdoB. Que é do PCdoB, da Saúde. Da Saúde. Josivaldo. Fazer dobradinha com alguém do PCdoB, o Alice ou então o Daniel Almeida. Daniel Almeida. Vamos continuar aqui, a gente vai lembrar de outros aqui da região, para a gente deixar vocês, telespectadores,
antenado de como é que estão os candidatos de Itabuna e o Ilhéus nessa dobradinha. A gente vai passar para Ilhéus também. Você está chateado com o Rui Machado, mas o doutor Edson Danta vai dobrar aqui com o Benito Gama. Isso, doutor Edson com Benito Gama, os dois do PTB. Depois dos comerciais a gente vai continuar, inclusive, na cidade de Ilhéus também. Aqui, vamos nessa? Você está chateado com ele e não falou o nome de Edson. Quem? O Rui mandou uma mensagem aqui, dizendo que você está chateado e não falou o nome de Edson. Olha, se eu fosse você, eu nem procurava Rui, que ele está pé da vida com você. Vamos aos comerciais, logo em seguida nós voltaremos com o Resenha da Cidade. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Vamos nessa, estamos de volta com o nosso programa Resenha da Cidade. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, telespectadores, na cidade de Ilhéus, na cidade de Itabuna, no Brasil e no mundo, através do nosso portal também. Muito obrigado, viu? Mandando um abraço aqui para meu amigo Alexandre Alpuim, Nelson do Tiamaço, quem mais, meu irmão? João Rocha. João Rocha. O João Mamão. O João Mamão. Um abraço também aqui para doutor Silvani. Um abraço também para Alcântara Pellegrini. Um abraço também para o vereador Ronaldão. Um abraço também para o seu Antônio Vence. Uma rapaziada que gosta, que prestigia, que gosta do programa Resenha da Cidade. Mariana, Derivaldo Benedito, Dona Trindade também gostam, prestigiam o Resenha da Cidade na TVI, no portal, né? Tem ali o acesso ali ao portal, deixa eu ver o endereço do portal, www.tvplay.com.br é o nosso portal e também na TV a cabo no canal 3, tá certo? Vamos fazer o seguinte, Matheus, houve uma discussão ampla, inclusive a ocupação do plenário da Câmara Municipal de Itabuna, com essa mudança do regime jurídico em termos do funcionalismo público municipal, de seletista para estatutário, né? E houve toda essa discussão. E houve também uma briga política, porque o PCdoB deu uma nota dizendo o seguinte, o vereador Aldenes Meira está apoiando a mudança de regime e pode haver uma expulsão ou a tomada do mandato de vereador. Rapaz, que situação foi essa, hein, durante a semana, hein? Eu consultei várias pessoas ligadas a essa área trabalhista, juízes, advogados, e sobre esse tema. E foram unânimes dizer, Itabuna já passou da hora de mudar esse regime, sair do seletista e ir para o estatutário. Agora eu acho que houve falha na comunicação da prefeitura com a população e os sindicatos, Roberto, porque teve uma audiência agora mesmo, essa semana, entre o Ministério Público e os representantes da prefeitura, Câmara e sindicato. E o promotor perguntou a um sindicalista lá, Roberto, qual direito o sindicalista perderia com a mudança? Não souberam responder. Porque está muito oba-oba fazendo aquela politicagem sem saber realmente qual é a causa que você está lutando. Então, acho que Itabuna tem que fazer essa mudança de regime, porque, se não me engano, na Bahia, só Itabuna e Itapetinga continuam com essa. Exatamente. Ilhéus tem 2 anos que mudou, entendeu? E continua em Ilhéus com o INSS, a pessoa se aposenta pelo INSS, não criou a previdência. Eu acho que a discussão maior, né, Matheus, é porque a briga judicial vai ser não na justiça trabalhista, mas na justiça comum. Me parece que é só isso, né? A Constituição... E não muda muita coisa, né? Mas a Constituição que determinou isso, não foi o prefeito. O STF tem uma ação lá que todos os municípios têm que fazer essa mudança. Exatamente. O Ministério Público de Itabuna se posicionou favorável. A mudança vai ter que acontecer. Não é possível que 415 municípios que mudaram estão errados e Itabuna e Itapetinga que está certo. Então, esse é um ponto. Mas vamos para o aspecto político. O PCdoB, aliás, o PCdoB, que governou 4 anos junto com o Vani, também mandou esse projeto para a Câmara, na época deles. Só que houve algumas discussões e eles resolveram tirar. Né? A Câmara, na época, no momento, disse a discussão não é para ser agora, e tiraram. Mas teve o apoio do PCdoB, que botou lá na Câmara para ser votada essa mudança. E agora o vereador Jairo é contra e o vereador Aldenes é a favor. E a briga política?
Eu acho que O PCdoB com Aldenis. o PCdoB agora está querendo seguir a torcida, né? São os sindicatos. Então, o Aldenis está tendo uma posição independente e forçou isso a direção do partido aqui em Itabuna emitiu uma nota ameaçando ele a expulsar ele do partido e pedir o mandato. Mesma coisa aconteceu com o Júnior Brandão, vereador do PT. Ele foi subrelator, se não me engano, dessa matéria, desse projeto, e estava se posicionando a favor da mudança. E parece que a cúpula do PT mandou um recado para ele também, ele já mudou de posição, falou que não, que vai seguir a orientação partidária. Agora eu conversei com o Aldenis sobre esse assunto, ele disse que conversou com o presidente estadual do PCdoB que não tinha conhecimento ainda dessa nota. Logicamente que ele tinha conhecimento, ele podia até não querer conversar sobre o assunto, porque eles conversaram através de telefone. Não queria perder o voto de Aldenis, né? Não queria através do telefone, porque o Aldenis iria apoiar ele para deputado federal. E Só que agora ele é suplente, né? Coronel. Suplente de coronel, mas Aldenis me disse que ele é que vai indicar quem é o federal. Também, se não quiser, ele vai ficar à vontade.